Boa noite a todos. Satisfação enorme poder revê-los, reencontrá-los nessa casa que nos abriga, que nos acaricia, que nos preenche de amor, de alegria, com as suas boas vibrações, seja da espiritualidade amiga que nos antecede, como também dos irmãos trabalhadores da casa que nos recepciona sempre com muito carinho. A proposta dessa noite é a gente estudar um pouquinho a razão pela qual a gente busca uma casa espírita. A Renata hoje me perguntou sobre o que eu iria falar, né? Eu disse para ela, Rê, eu sei o que eu estudei, o que eu vou falar só Deus sabe. Porque a gente, quando começa a preparar um assunto, a gente tem inúmeras ideias, né? A gente vai abrindo os leques do conhecimento, vai relacionando com fatos. E quando eu comecei o estudo, eu tinha por objetivo falar um pouquinho sobre reflexão, né? E esse é o ponto inicial da nossa conversa. Aí a gente vai abrindo os leques, a hora que a gente vir, já deu 8h30, já é hora de parar e eu paro, tá bom? Vou fazer assim, mais fácil. Eu disse que a ideia era saber o que a gente procura numa casa espírita também, porque a gente precisa levar em consideração sempre que nós estamos em uma casa de estudo, numa casa onde nós nos reunimos sob um objetivo, sob a bandeira do Espiritismo. Todos nós, quando estamos dentro de uma casa espírita, vamos ouvir falar necessariamente dos conceitos da doutrina espírita. Ou, do contrário, deixaria de ser o propósito daquela reunião de pessoas. Se eu viesse aqui, por exemplo, e tratar com os irmãos sobre assuntos da administração, eu estaria totalmente fora de contexto. Por quê? Porque os irmãos vieram a uma casa espírita. Buscam, presumivelmente, coisas que vão falar ao coração, que vão falar à mente sobre doutrina espírita. Então, se eu tomasse o tempo dos irmãos para falar de administração ou outro qualquer assunto, estaria fora dos propósitos. Por outro lado, aquele que vem a uma casa espírita e se surpreende, porque a gente ouve aqui falar de Jesus, Kardec, Chico Xavier, como foi a homenagem da prece de abertura, está fora também de propósito se isso é motivo de surpresa. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para estudar isso. E mais do que isso, perceber de que forma esses ensinos, de que forma esse conhecimento nos toca e deve nos transformar. Caminhando no assunto, caminhando na reflexão, eu tenho que pensar que quando eu entro numa casa espírita e aprendo aqui conceitos que vão tocar as coisas do espírito, é necessário que eu faça algo de diferente a partir do novo conhecimento. Quando a gente está dentro da casa espírita, quando a gente estuda o espiritismo, nós aprendemos, como um dos primeiros princípios da doutrina, a existência da alma. Quem começa a estudar sistematicamente a doutrina espírita vai ter nas suas primeiras lições a consciência, o conhecimento de que nós somos espíritos. Não somos apenas um corpo físico, não somos apenas um corpo mental, não somos apenas um corpo emocional. Somos um ser gregado por vários corpos, constituído por vários corpos. Dentre esse, administrando esse conjunto do ser, está a alma. Nossa essência é, portanto, a alma, o espírito. Isso deve ser uma informação e se transformar em um conhecimento para que, a partir deste conhecimento, nós façamos a revisão ou a análise dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa vida como um todo, para saber se estamos agindo de forma coerente com este conhecimento ou não. Então, a primeira reflexão que faço é, a partir do momento
que eu estou na casa espírita e tenho o conhecimento, recebo o conhecimento de que sou um espírito em jornada material, quer dizer, estou momentaneamente ocupando uma veste carnal, um corpo, o que isso deve mudar nas minhas escolhas? De que forma isso deve ser importante para que eu viva a vida que me é disponibilizada pela graça de Deus da melhor forma possível? E aí eu vou ter que me perguntar, porque essa pergunta é sempre pessoal, o que eu estou elegendo como prioridade? As minhas prioridades na existência terrena têm sido as coisas do espírito, que é a essência, ou as coisas do corpo, que é a forma de expressão dessa essência? Quando a gente pensa, portanto, sobre uma questão, quando a gente reflete, a gente está fazendo um exercício onde nós movimentamos as nossas forças, os nossos recursos de alma. Deixa eu colocar de uma forma mais didática, ou talvez mais simples. Vamos colocar da seguinte forma: somos espíritos. Ocupamos uma veste carnal. Temos instrumentos para expressar essa potência que somos. Nos expressamos pela fala, nos expressamos pelos gestos, nos expressamos na arte, nos expressamos de diversas formas e nos relacionamos. Temos atributos pela condição de sermos espíritos. Ou seja, temos habilidades, temos competências que são próprias do espírito e não do corpo. O corpo nos dá força, o corpo nos dá o tato, nos dá as sensações, nos dá vários recursos para que nos relacionemos e interagimos, para que possamos interagir com o meio, interagir com o ambiente em que estamos. Mas os recursos do espírito são diferentes. Os recursos do espírito são o pensamento. Um dos recursos do espírito é a razão, é a inteligência, é a vontade. Então, com esses recursos, pensamento, razão, inteligência e vontade, nós agimos em espírito e não em corpo. Quando eu penso sobre determinado assunto, quem está trabalhando é uma expressão do espírito e não do corpo. Quando eu estou martelando alguma coisa, quem está trabalhando é o corpo. Quando eu venho aqui com o propósito de estudar o tema reflexão, a minha ideia é que a gente entenda um recurso do espírito, para que a gente se valha dessas competências do espírito, desses recursos do espírito, em benefício nosso. Refletir é mais do que pensar. Quem não reflete, não consegue desenvolver a inteligência. Quando nós encarnamos, quando nós temos a oportunidade de receber um corpo material para vir aqui nos relacionarmos com as outras pessoas, com os outros irmãos, isso tem uma razão de ser. Não é um mero capricho divino ou dos superiores espirituais que a gente esteja aqui. Não, há uma razão de ser estarmos encarnados. E essa razão é que o convívio, esse relacionamento, a superação das dificuldades, a superação dos confrontos que teremos nas diversidades de ação, diversidades de pensamento, nos proporcione o desenvolvimento desses nossos recursos. Quando eu enfrento um problema e crio uma solução, eu aprimoro a inteligência, eu aprimoro o raciocínio. E assim, nas dificuldades, na superação das dificuldades, nós vamos desenvolvendo as habilidades do espírito.
ao mesmo tempo em que essas dificuldades também proporcionam a saúde ao corpo, por incrível que pareça. É no trabalho que eu exercito os músculos, é na superação de uma escada que eu deixo minhas pernas mais fortes, e assim a gente percebe no dia a dia. Então a encarnação tem por objetivo o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento daquilo que é essencial. Não o desenvolvimento ou aprimoramento do corpo, que é apenas recurso de expressão. Facilidade para que a gente se relacione, possibilidade para que a gente conviva na Terra. É um instrumento. O recurso primordial, a razão de ser, é o desenvolvimento do espírito que aqui estamos. Quando não refletimos, a nossa inteligência fica estagnada. As nossas aquisições não se perderão, é verdade, mas não se desenvolverão. O nosso padrão de conduta permanecerá o mesmo de sempre. Quando eu me refiro que ao não refletir, a gente não aumenta a inteligência, não muda os padrões e repete os padrões, eu estou me referindo a um outro princípio que aprendemos na casa espírita. A da multiplicidade das existências. Nós somos, portanto, almas que reencarnamos infinitas vezes. Diversas, centenas, milhares, milhões, não importa. Mas reencarnamos, temos diversas oportunidades encarnatórias. A cada encarnação se espera que o espírito melhore moralmente, em seus recursos, em suas habilidades, na sua inteligência, na sua vontade, no seu discernimento. Espera que isso aconteça. A cada encarnação é necessário melhorar, mas nem sempre isso acontece. E quando isso não acontece, é quase natural que o espírito vá repetir os padrões de conduta que já está acostumado. Todos nós estamos numa linha crescente de experiências reencarnatórias. Em cada experiência reencarnatória, nós vamos interagindo. A nossa conduta é determinada pelos nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto desperta uma vontade de fazer, eu começo a pensar sobre aquilo e transforma o pensamento em ação, movimento as forças que estão disponíveis para fazer acontecer aquilo. No princípio, pode ser que o meu interesse exclusivo fosse apenas sobreviver. Nas primeiras encarnações, a minha vontade era simplesmente fugir dos predadores que a natureza impunha. Pode ser que nas primeiras encarnações, o meu grande objetivo de vida era simplesmente comer. Era simplesmente fugir dos trovões, das chuvas, dos grandes animais, dos grandes predadores. E todo o meu interesse de vida era simplesmente manter mais um dia de vida. Nessa experiência encarnatória, eu desenvolvi uma habilidade, a habilidade de fugir do perigo, por exemplo. A habilidade de perceber uma adversidade, perceber um adversário e dele fugir. Ou, para os mais destemidos, ele enfrentar. Tirar a vida dele para preservar a minha. Então, nessas primeiras encarnações, de uma forma mais bruta, as necessidades do espírito eram a conservação. Isso nos levou a atitudes muito violentas, seja de fuga, seja de luta. Isso está registrado na nossa experiência, porque as aquisições do espírito são indeléveis, quer dizer, não se apagam. As nossas aquisições vão ficando registradas nos nossos arquivos de memória. Quando surge uma situação semelhante
aquela em que vivenciamos no passado ou nas reencarnações passadas, vem a oportunidade de eu fazer escolhas. Por exemplo, eu falei agora de uma encarnação inicial, onde diante do perigo, diante do enfrentamento, eu tinha duas opções: correr ou enfrentar, lutar, derrubar. Hoje em dia, quem é que não enfrenta, vou ser redundante, né? Quem é que não encontra enfrentamentos? Quem é que não convive com pessoas que te põem em contradição ou que te põem em situação de enfrentamento? Nessa relação, se eu não pensar como me relacionar, se eu não refletir nas consequências das minhas escolhas, é natural a repetição dos padrões anteriores. Qual que era, no meu exemplo, a repetição do padrão? Fugir ou lutar. Então, no nosso enfrentamento diário, se não houver reflexão, há grande chance da repetição dos padrões. Então, quem não reflete, repete os padrões anteriores. Nem sempre os melhores padrões. Por quê? É da economia que a gente faça por automatismo. Repetir padrões. Mas é necessário modificá-los. Enquanto não atingirmos o grau de sentimento elevado. Quando atingirmos o grau de sentimento elevado, a dizer que todas as minhas vontades, todas as minhas intenções são sempre banhadas pela lei divina, pela correspondência com a lei divina, enquanto eu não atingir essa situação, esse desenvolvimento moral, vou enfrentar situações que me levem a mudar os hábitos. Quando eu atingir esse grau ideal de sentimentos, aí eu não preciso de outras transformações. Não naquilo que já conquistei. O ser que conquistou a virtude da paciência, por exemplo, essa é eleita quase sempre como a prioridade da encarnação de todos nós. O ser que já adquiriu a virtude completa da paciência, não tem enfrentamentos. Não vivencia enfrentamentos. Por quê? Porque não precisa de situações para o desenvolvimento da virtude que ele já tem. Então, se a gente quer realmente modificar os padrões das nossas condutas para melhorar a cada encarnação, e é necessário que isso ocorra, é importante que a gente volte ou comece a refletir sobre os nossos atos. Refletir sobre os nossos atos é mais do que pensar sobre os atos. Refletir é pensar, é perceber e é sentir. São 3 abordagens distintas. Quando eu reflito sobre um ato da vida, eu penso sobre isso. Por exemplo, em uma determinada situação, eu sou chamado a responder a uma demanda, a um pedido, a uma necessidade, a alguma coisa que aconteça. Eu sou provocado. Aí eu vou pensar naquilo que eu vou fazer. Pensar o quê? Quais são as possibilidades de ações? Aliás, a gente pode até anteceder no pensamento. Primeiro, eu preciso responder a essa demanda? Se alguém me traz uma necessidade, eu preciso realmente responder aquilo? Já é um pensamento. Continuando o pensamento, se de fato eu me sentir
na necessidade de responder de que forma eu posso fazer isso. Com qual objetivo eu faria isso? O que me levaria a fazer ou deixar de fazer o que me é solicitado? Qual o custo da minha ação? Qual a consequência dessa minha ação? É o mínimo que se espera em termos de reflexão, pensar. Pensar a cada atitude. Pensar a cada pensamento. Pensar a cada palavra a ser expressa. Qual é o custo, a viabilidade, a necessidade, a utilidade daquilo que eu pretendo fazer ou deixar de fazer. Mas mais do que pensar, é perceber. Perceber é tornar consciente. Naquele momento em que estou, por exemplo, pensando sobre a conveniência de fazer ou não fazer, o que é que eu estou sentindo? É necessário que eu torne consciente, perceba também o que eu estou sentindo. A pessoa que consegue já desenvolver esse exercício de perceber-se na relação, está um passo à frente. Já não está no automatismo, já não está no toma lá, dá cá. Ocorre-me agora que um exemplo pode ajudar, quando eu falo em perceber, sentir. Digamos que alguém se aproxime de mim, alguém que eu não conheço, e diga, por favor, me dê a sua carteira. Não vai falar, me dê a sua carteira, por favor. O exemplo foi mal colocado, né? Vamos tirar o por favor. Dê-me a sua carteira. Dê-me a sua carteira. Bom, já vamos começar a refletir sobre isso. É alguém que eu não conheço, me fez um pedido incomum, e eu tenho aqui que escolher, pensar, por que ele está me pedindo isso? O que isso significa? Qual o gesto que isso tenciona fazer? É oportuno que eu entregue a minha carteira? É necessário? Vai me custar alguma coisa? Isso vai ter consequências? E se eu não entregar, qual vai ser a consequência? Ao mesmo tempo em que essas perguntas estão sendo pensadas, o que é que está vibrando em mim? Como o meu corpo está diante dessa situação? Os meus sensores físicos, as minhas emoções, estão me dizendo que eu estou em risco? Eu estou com medo nessa situação? Eu estou tranquilo? Essa relação é amistosa? Eu sinto bem ou estou sentindo pânico? Viram que o refletir é muito mais do que eu pensar? Eu não vou dar a resposta do que eu vou fazer. Porque cada um tem um conjunto de filtros. A reflexão pressupõe que a gente tenha filtros. O que quer dizer? São os parâmetros de análise. Na minha experiência, que morei em São Paulo durante 8 anos, se alguém se aproxima de mim de uma forma desconhecida e fala, me dá a sua carteira, a minha experiência de vida diz, isso é um assalto. Pode não ser, mas na minha experiência de vida é um assalto. Ou seja, no meu filtro, aquela relação é vista como uma agressão, como a minha vida em perigo, como a minha situação de desconforto. O conhecimento que tenho da relação humana no meu estágio evolutivo diz que aquela situação me põe em perigo. As minhas experiências de vida passada me mostram que em situações análogas àquela, eu fui colocado em risco. Eu sofri um dano, um agravo, tive algum problema. As minhas emoções afloram e me mostram isso.
Refletir sobre a minha conduta vai me dizer qual a resposta que eu vou dar. Os filtros são adquiridos pela experiência. São nas sucessivas encarnações que nós vamos adquirindo esses conhecimentos, esses filtros, essas habilidades de tipificar cada uma das situações. O mais utilizado, o mais corriqueiro que nós podemos utilizar nas reflexões é o filtro do conhecimento. E o conhecimento nós podemos adquirir, por exemplo, pela nossa instrução. Na escola, no convívio, na casa espírita, quando estamos conhecendo a doutrina espírita. Essas informações que vão chegando a cada um de nós, vão transformando o nosso padrão de vibração. Vão transformando os nossos pensamentos. Se antes, por exemplo, eu desconhecesse a existência do espírito, desconhecesse a lei da reencarnação, a minha experiência de vida seria pautada por um conhecimento limitado do berço ao túmulo. E faria sentido para mim todas as escolhas encaixadas entre o berço e o túmulo. Se o meu filtro de conhecimento é de que minha experiência de vida se inicia no berço e vai terminar no túmulo, o que me importa é apenas o que eu faço entre esses dois momentos da existência. Agora, se o meu filtro é maior e compreende a imortalidade da alma, compreende as sucessivas vidas, os meus critérios de escolha são ampliados. Agora eu começo a perceber que as minhas ações geram consequências que ultrapassam o túmulo. Agora a minha escolha, o meu ato, a minha ação não se limita ao túmulo. Ele vai gerar reflexos na erraticidade, no momento em que estarei no plano espiritual, antes de uma nova experiência encarnatória, e nas próximas experiências encarnatórias. E aí vamos aprender com o Evangelho, que todas as nossas existências são solidárias, uma responde com a outra. O que eu fiz no passado reflete no presente. O que eu faço no presente refletirá no meu futuro. De acordo com aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, como estou agindo. Refletir é tomar as rédeas da vida. É assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Agora eu estou refletindo nesse exato momento o quanto eu já falei que o relógio já passou do horário a que tinha me proposto. Para finalizar, portanto, para eu não ficar indisciplinado em relação ao horário, eu quero mostrar que nós temos diversas oportunidades de refletir. Nós refletimos, sim, nas interações, como eu exemplifiquei, mas também nós podemos e devemos refletir diariamente. Há um convite que está na obra Livro dos Espíritos, na questão muito comentada, mas pouco refletida, 919. Lá se fala sobre o tal conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta aos espíritos qual a maneira mais eficiente de progredir, é isso que ele está perguntando. Porque ele já entendeu, ele fez antes 918 questões que o convenceram que era importante melhorar a cada dia, que ele precisava ser uma pessoa melhor. E aí ele perguntou, como eu faço para ser melhor? Como eu faço para resistir às minhas más tendências? E a resposta do Espírito Agostinho, para a Igreja Católica Santo Agostinho,
foi: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, conhecedor da expressão que já vinha do período pré-socrático, dizia: mas tudo bem, eu entendo isso, mas como eu faço isso? E aí, na resposta à questão 919a, Santo Agostinho, Espírito Agostinho, dá uma lição do que é reflexão. E o convite que faço agora aos meus irmãos é: busquem essa questão hoje. Não deixa para amanhã. Hoje. Chega em casa, pega o livro dos Espíritos, vai direto na questão 919a e leia a resposta do Espírito Agostinho. É uma aula de reflexão. Pensa naquilo que foi comentado aqui, sobre as escolhas, sobre a oportunidade, sobre o sentimento, sobre o pensar, e aplica esse filtro adquirido essa noite aqui na resposta que você vai ler. Alain, eu não tenho o livro dos Espíritos. Você tem internet? Baixa lá, que tem disponível o arquivo PDF. Está no domínio público, é gratuito. É um esforço que você vai fazer em benefício de você mesmo. Porque não há progresso sem esforço. Não é o simples conhecimento de si mesmo que traz a melhora. É o esforço que eu faço a partir do conhecimento de mim mesmo. Quando, no conhecimento de mim mesmo, eu percebo quais são as minhas falhas, qual é o meu lado sombrio, qual é aquilo que me impede de ser uma pessoa melhor, quando eu tenho esta percepção, quando isso se torna consciente para mim, surge a necessidade impositiva para mim de melhorar. E o esforço que eu vou empreender, como diz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele modificou alguma coisa, e pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências. É disso que Emmanuel falava para Chico quando ele falava: eu espero de você disciplina, disciplina e disciplina. Esforço, empenhar-se, não se distrair. O mundo nos traz muitas distrações. Somos muito iludidos com a vida material. Ela não é uma armadilha de Deus para o espírito. Ela é uma oportunidade de desenvolver os recursos do espírito. Mas na nossa escolha, nós nos distraímos. Naquilo que é para ser apenas um momento da experiência do corpo, nós colocamos o nosso objetivo de vida. Isso é distração. Isso é perda de tempo. Quando eu me proponho, a partir do conhecimento adquirido pelo exercício constante da reflexão, quando eu me proponho a modificar aquilo que percebi não está certo, eu me transformo, se tiver esforço. O convite que faço e reforço, portanto, é: vamos começar do começo, vamos aumentar os nossos filtros, vamos alimentar a nossa capacidade de reflexão e vamos colocar em exercício esta habilidade. Quanto mais refletirmos, melhores refletidores nos transformamos. No começo, nós fazemos reflexões muito superficiais, mas não tem problema, é o começo. A seguinte reflexão vai ser um pouco mais profunda, e quando isso se transformar em um sadio hábito, como é a prece, como é a meditação, como é a caridade, vai se tornar cada vez mais profunda a reflexão. Nós vamos alcançar níveis cada vez mais próximos da essência do ser, que é o Espírito. Obrigado a todos pelo tempo, pela atenção,
E fico aí à disposição lá embaixo para se isso que falei causou algum espanto e se eu puder ajudar, porque pelo tempo aqui eu já estou encerrando. Uma boa noite a todos.